Olá pessoal, meu nome é Leandro Kavlak e esse é o Manual do Terapeuta. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse canal trabalha a parte, ele é um canal feito para fortalecer a parte física, mental e emocional das pessoas. Tá bom? A gente traz conteúdos aqui da radiestesia, da geobiologia e da psicanálise. Tá bom? Eu queria abordar um tema muito frequente aqui, que eu tenho visto muito, inclusive essa semana aqui, que é um tema relacionado com os desejos das pessoas, com as frustrações, né, e com o impacto que isso causa nas pessoas. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Isso às vezes pode acontecer com a gente nem perceber direito, porque acontece em doses menores. Né? Existem doses maiores que são aqueles desejos muito grandes que a pessoa tem que de repente não se realiza, que ele vira um trauma para a pessoa em pouco tempo. Né? Mas existem coisas pequenas que às vezes a gente não percebe. Então eu vou falar um pouco a respeito e vou depois deixar algumas dicas aqui para vocês não virarem vítima desse sistema. Então é assim, a pessoa na maioria das vezes ela tem um desejo, né? Um carro zero, uma viagem, ou um relacionamento, ou almeja um cargo na empresa, um cargo maior, um reconhecimento, alguma coisa que a pessoa queira muito, que na maioria das vezes a pessoa merece aquilo. Porém existe um problema em cima disso daí, nem sempre essas coisas se realizam. Né? E quando isso não se realiza e a pessoa criou uma expectativa muito grande em cima daquilo, isso gera um trauma, gera um estresse emocional na pessoa. Existem pessoas que têm facilidade, conseguem lidar com isso, existem pessoas que são mais sensíveis que não conseguem lidar com isso. Né? A quantidade de vezes que a pessoa passa por isso e a intensidade do que ela passou, isso vai gerar um impacto muito maior ou muito menor, depende do caso. Então, cada caso é um caso. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer é começar a observar na vida da gente. Às vezes até uma coisa, eu me programei todo para ir num jogo de futebol e de repente aquilo não dá certo. Aparece um compromisso, o patrão liga, ou um parente precisa de ajuda e tal, e você acaba não indo. Aí você fica muito chateado, briga com a mulher, isso já aí no outro dia você esquece, mas isso já é praticamente um impacto negativo, e se você agregar, levar isso, né, para dentro dos próximos dias, isso vai agregar na sua área da psique. Isso pode começar a germinar lá. Né? Então, uma coisa hoje, uma coisa amanhã, outra coisa depois. Quando você vai ver esse monte de fragmento de acontecimentos negativos, eles viram uma bola de neve grande. Isso é uma das formas que acontece. Outros são traumas muito grandes. Por exemplo, a pessoa tem toda uma expectativa dela ter um cargo maior na empresa. Tudo aquilo está traçado para ela, para que aquilo ocorra no próximo ano. Chega no próximo ano, ela acaba não tendo, né, essa promoção, ou essa promoção vai para outra pessoa e tal, e a pessoa gera um trauma muito grande. Porque ela criou uma expectativa gigantesca que aquilo iria acontecer. E aquilo não acontece e ela joga aquilo para dentro da psique. Por que isso não aconteceu e tal? E esses tipos de coisas, se a pessoa não souber lidar com isso de uma forma rápida e também agregar isso, deixar isso enraizar dentro dela, isso pode gerar uma depressão, pode gerar outros casos mais graves. Então, pessoal, fica a dica aqui. Olhai as pequenas coisas na vida de vocês que não deram certo. Se não deram certo, tomar um estado de consciência que a vida é longa, você pode fazer isso depois. O que a gente tem que entender é que muitas vezes aquilo que a gente achava que era bom pra gente, de repente não era. Né? Eu já vi pessoas aí que trocaram de empresa, queria muito sair da empresa para ir para outra empresa maior e tal, trocaram de empresa e ficaram infelizes, ficaram com depressão. Porque falaram, poxa, não era o que eu pensava e tal, eu queria voltar para outra empresa, agora não posso mais e tudo. São casos que é bem complicado, pessoal. Então, se a gente conseguir, dentro da nossa semana, a gente fazer uma reflexão do impacto dessas coisas e conseguir controlar isso, isso é muito melhor. Eu tenho um desejo lá, tenho um objetivo para me alcançar, acabei não alcançando aquilo, eu pego e faço uma outra programação para alcançar aquilo depois, na hora mais oportuna. Tá? Agora, pegar esse acontecimento que não deu certo e fazer esse acontecimento virar um monstro dentro da sua vida, né? Você ficar reclamando a respeito daquilo, você discutir aquilo com outras pessoas, tipo assim, eu ia num casamento e não deu certo, o carro quebrou. Aí causa todo um pânico dentro de casa. A pessoa briga com a mulher, briga com os filhos e tal, e aquela briga se delonga durante a semana. Isso é péssimo, porque isso vai fortalecendo esse acontecimento que não deu certo, que foi negativo. Isso não pode fazer. Quando acontece esse tipo de coisa, tenta se programar, conversa com outra pessoa de uma forma
não deu certo mesmo, não era para ser agora. A gente programa, vamos compensar isso de outra forma, né? Vamos viajar para algum lugar, vamos para o shopping, vamos fazer qualquer coisa. O que não pode é deixar esses impactos negativos causarem esse dano. Isso causa muito mais fácil, pessoal, porque as pessoas andam tão estressadas e a sociedade impõe tanta coisa para elas, seja do trabalho, da família, relacionamento, conta para pagar, esse monte de coisa, a pessoa gera um cotidiano totalmente estressante. Aí a hora que ela tem uma válvula de escape para ela, seja algo que ela ia comprar para ela, seja uma viagem, seja alguma coisa e não dá certo, o impacto é muito maior. Então, procura sempre criar momentos bons para você. Tá? Pega toda semana, faz algo que você gosta, tal. Eu vou fazer um vídeo depois a respeito falando sobre a válvula de escape. Tá bom, pessoal? Mas fica a dica aí. Observa desde as pequenas coisas quanto as coisas maiores. E não deixe isso virar uma bola de neve dentro da tua cabeça aí. Procura desagregar isso, catar essa situação, empurrá-la mais para frente, criar uma outra situação para você, um outro objetivo de vida para você fazer e não deixar que esses desejos, né, controlem a sua mente. Você tem que ser o mestre dos seus sentidos, o mestre dos seus desejos, dos seus objetivos. Para você ser isso, você tem que saber lidar com esses acontecimentos. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí, as orientações. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.